Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. E gostaria de convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Palavra do Senhor para o nosso coração. Há alguns domingos atrás, nós iniciamos uma pequena série de 3 mensagens neste capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Poderia ser mais, porém nós estamos trabalhando as 3 cenas do capítulo e agora nós estaremos vendo do verso 11 até o verso 32. Lucas capítulo 15, versos 11 ao 32. Nós voltamos a utilizar a Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 15, 11 a 32. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu.
Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que o Santo Espírito, que inspirou esse texto, que inspirou essa história, possa agora falar ao nosso coração e a gente possa sair daqui consciente de que ouvimos a voz, não do homem, mas a voz de Deus, a partir da exposição fiel da Sagrada Escritura. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade de, neste primeiro culto do ano de 2024, estarmos diante de um texto tão rico, tão maravilhoso, tão importante, relevante e atual para as nossas vidas. Mas, meu Pai, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo, que inspirou esse texto, possa agora abrir a nossa mente, o nosso coração, e possa falar de uma maneira toda especial a nossa vida. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Talvez nenhum texto da Escritura seja tão conhecido como esse que está diante de nós, que ficou marcado na história como a parábola do filho pródigo. Podemos imaginar que o Salmo 23 seja outro desses textos conhecidíssimos e que está na mente, no coração, na boca do povo de Deus ao longo dos séculos. Esse texto inspirou canções, inspira canções. Esse texto inspirou obras teatrais, romances, livros. Shakespeare, por exemplo, usou muito esse texto, essa história, nos seus escritos, nas suas peças. Nós temos, por exemplo, um artista do século XVII, chamado Rembrandt, um holandês, que ele vai pintar um quadro que ficou conhecido na história como A Volta do Filho Pródigo. Um quadro belíssimo, um quadro imenso, e que, quando nós olhamos para aquele quadro, nós conseguimos mensurar o que estava no coração daquele artista quando tenta colocar na tela a mensagem que está aqui nesse texto, nessa história, nessa parábola contada por Jesus. Esse quadro é tão importante que um teólogo chamado Henry Nouwen, ele conta que certa vez ele estava em um escritório aguardando alguém e ele viu esse quadro de Rembrandt, A Volta do Filho Pródigo, e ele ficou parado ali, pensando, refletindo sobre o significado daquele quadro. O quadro mostra um senhor já idoso, bem vestido, abraçando um jovem maltrapilho que está ali ajoelhado aos seus pés. E o quadro mostra também outras pessoas ao redor, olhando com um olhar meio sinistro para aquela cena. Henry Nouwen diz que saiu dali interessado em se aprofundar na história, em se aprofundar naquela obra de arte, em entender o que aquele artista estava querendo transmitir. Ele vai ao museu e ele fica ali horas e horas diante daquele quadro, escrevendo. Ele vai pesquisar. E Henry Nouwen escreveu um dos melhores livros
que eu já li sobre a parábola do filho pródigo, que é a volta do filho pródigo. Agora, se por um lado essa história é conhecidíssima, se por um lado essa história está nas obras de arte, nos poemas, nos livros, nas músicas, se por um lado essa história ela é uma história que emociona a todos, que quando você lê, só na leitura em si você já fica emocionado, porque você se vê diante de uma história que faz o nosso coração bater mais forte. É uma narrativa curta, condensada, mas ao mesmo tempo extremamente profunda e que emociona a todos nós. Porém, a grande maioria das pessoas, inclusive teólogos, pastores, exegetas, não entendem a história que está aqui diante de nós. Não entendem porque são presos pela emoção. Lê a história e se emociona. E o objetivo de Jesus, quando contou essa história, não era emocionar ninguém. Não pense que quando Jesus contou essa história, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, derramaram lágrimas emocionadas. Que história linda, que história bela, que história maravilhosa. Não pense isso. Pelo contrário. Eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava querendo dizer aqui, e eles saíram dali irados, tramando para matar o Senhor Jesus, porque a história não tem nada de floreamento emocional. A história é, de fato, Jesus tocando na ferida dos religiosos do seu tempo. Então, quando a gente olha para essa história, a gente pode se perder por causa dessa visão emocionalista. A gente pode se perder porque durante muito tempo essa história foi usada para tratar de crente desviado. Então, quando você vê um pastor pregar sobre essa história, ou é num culto voltado para desviados, ou está falando de gente que abandonou a igreja, gente que saiu da igreja, gente que não quer saber mais da igreja. Então a gente chama de filho pródigo. E aqui é o terceiro problema que leva muita gente a não entender essa parábola. Porque ao longo dos anos nós chamamos essa parábola, por causa dos títulos que a Sociedade Bíblica do Brasil dá, a comissão que traduziu e que colocou esses títulos aí em negrito, que ajuda em alguns momentos, mas outras vezes atrapalha. Esse título não é inspirado. Então, por exemplo, aqui na Almeida Revista Atualizada, diz assim: a parábola do filho pródigo. E aí a pessoa acha que o texto está falando de um filho que é desviado, que saiu de casa, da igreja, e que é um pródigo. Pródigo virou sinônimo de desviado. Se eu fizesse aqui uma pesquisa, meu querido irmão, minha querida irmã, o que significa para você um filho pródigo? O que significa pródigo? A primeira coisa que ia vir na sua mente, por causa da tradição que você recebeu, que eu recebi, a primeira coisa é: pródigo é alguém desviado. Não é isso, não? O que é um pródigo? Alguém desviado. No nosso contexto, alguém que saiu da igreja. É um filho pródigo. Até aí fora, quando as pessoas fazem menção a essa história, diz a história do filho pródigo. Quando o cara desertou, quando o cara sai, vai embora. É um filho pródigo. Só que a palavra pródigo aqui não é sinônimo de desviado. A palavra pródigo aqui significa esbanjador, alguém empoderado, alguém que gasta, alguém que não tem limite para gastar, alguém que usa da riqueza de forma irrefletida.
Alguém que não tem pena de gastar. Você conhece uma pessoa assim que, se você der 10 mil reais na mão dela, ela torra em poucos minutos? Ela faz uma festa. Ela gasta, ela faz assim, ela esbanja mesmo. É uma pessoa pródiga. Pródiga. Isso faz com que, por exemplo, Dr. Tim Keller, que também escreveu uma obra belíssima sobre esse texto e que deu o tema certo para essa história. O tema do livro do Tim Keller é o Deus pródigo. Não é a parábola do filho pródigo, é o Deus pródigo. Porque se você olhar aqui, e nós vamos ver, o pródigo aqui é Deus também. Porque o Deus que é representado aqui na figura do pastor, da mulher e do pai, é aquele que não tem pena, que não tem receio de fazer uma festa, de chamar os amigos para celebrar a ovelha, a restauração da ovelha, a restauração da moeda e a volta do filho. Então ele é pródigo, ele faz uma festa, ele dá um banquete, ele gasta muito nessa festa, ele mata o novilho cevado, ele dá um anel precioso, roupas preciosas, sandália, ele faz um banquete. A ideia aqui é que o banquete era para aquela comunidade toda. Então é o pai pródigo, o pai que está mostrando essa beleza da festa. E a outra coisa que eu gostaria de colocar aqui é exatamente isso. Esse texto, para que a gente entenda Lucas capítulo 15, nós temos que entender duas coisas principais. Primeiro, o contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. A gente aprende isso no seminário, repete isso os 4 anos. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Cuidado com aquele estilo de leitura da Bíblia onde você fica pegando partes, pedaços, versículos, e tira o versículo do seu contexto, do contexto ali que o autor inseriu, porque aí você pode fazer Deus dizer o que Deus não disse, Deus falar o que Ele nunca quis falar. O contexto aqui é o versículo 1 e 2. Olha como é que diz o versículo 1 e 2 aí do capítulo 15 de Lucas. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Veja que fenômeno, veja que coisa extraordinária. Aproximavam-se. E a ideia aqui na língua original é que aproximavam-se continuamente. Os pecadores, os publicanos, os marginalizados, aqueles que eram tidos como mortos para aquela sociedade da época de Jesus, para os religiosos, para os escribas e fariseus, aqueles que viviam à margem da sociedade, eles são retratados aqui como gente que está se aproximando de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Que fenômeno! Jesus está pregando a palavra de Deus, Jesus está ensinando a palavra de Deus, e quem se aproxima dele? Publicanos, traidores da pátria, gente que se vendeu ao Império Romano e que está cobrando impostos do seu povo, da sua nação, e muitos estão enriquecendo ilicitamente. Então os judeus odiavam os publicanos, porque tinham eles como traidores da pátria. Para os judeus, aqueles que se tornavam publicanos, eles estavam mortos. Mas o texto coloca aqui, pecadores, prostitutas, meretrizes, gente da ralé da sociedade da época, estão se aproximando de Jesus para o ouvir. Mais uma vez, citando Tim Keller, ele diz, preste atenção nisso aqui, porque quando o evangelho é pregado da forma
correta. Os pecadores são atraídos. Veja, Jesus pregava e os pecadores, os publicanos, estão se aproximando para ouvir. E aí ele diz: por que será que nas nossas igrejas não acontece o mesmo fenômeno? Por que será que os pecadores, quando escutam muitas vezes os nossos sermões, eles não são atraídos? Pelo contrário, ele diz assim: eu não tenho como entrar nessa igreja porque eu sou um pecador. Já viu aquela ideia que tem muitas pessoas: quando eu deixar de beber, de fumar, de jogar, de fazer isso, de fazer aquilo, eu vou para a igreja. Porque ela traz uma ideia de que a igreja é um lugar onde o pecador não pode entrar, onde o pecador não pode estar. E aqui não, os pecadores se aproximavam de Jesus, os publicanos se aproximavam-se de Jesus. E quando a igreja não está atraindo os pecadores, não se conformando à vida deles, mas quando a igreja não está conseguindo mostrar ao pecador que o lugar dele é aqui, tem alguma coisa errada com essa igreja. E o texto diz que enquanto os pecadores se aproximavam, o que diz? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Irmãos, a palavra de Deus é tão profunda. Enquanto os pecadores estão se aproximando para ouvir, os religiosos estão se aproximando para falar. Enquanto os pecadores não estão abrindo a boca, estão chegando, estão abrindo os ouvidos, estão dispostos a ouvir, os religiosos santos, perfeitos, a sua própria reflexão, se aproximam e não conseguem ficar quieto, ele tem que murmurar. Você nunca viu isso nas igrejas? Às vezes um pecador entra na igreja, ele está escutando a pregação, ele presta atenção, o olho está arregalado assim. A gente que está aqui em cima pregando, você vê que a pessoa está bebendo, está recebendo a mensagem. Aí às vezes o crente que já tem experiência, que já é da igreja e tal, ele está murmurando. Ele está comentando. Ele está mais preocupado com os erros de gramática que o pregador cometeu, o português. Ele já está olhando a Bíblia, procurando outras coisas, principalmente quando é pastor. A coisa mais difícil do mundo é um pastor sentar de fato para ouvir outro. Sentar para dizer assim: Deus, fala comigo através do mensageiro que está aí na frente. Porque quando o outro está pregando, ele já está fazendo outro sermão aqui em cima do texto, já está vendo outras coisas. Os fariseus e os escribas, diferente dos pecadores, estão se aproximando para falar, murmurando. E o que eles estão dizendo? Este recebe pecadores e come com eles. Naquela cultura, comer com alguém, sentar à mesa com alguém, é sinônimo de comunhão. E na cabeça daqueles líderes religiosos, daqueles fariseus, eles estão dizendo assim: olha, como é que Jesus, que está se apresentando aí como Messias, ele pode sentar para comer com um pecador? E outra coisa, como é que os pecadores estão se aproximando dele para ouvir, estão gostando do sermão, da pregação? Por que esses pecadores, essas meretrizes, esses homens aí que vivem à margem da sociedade, não estão vindo para a sinagoga, não estão indo para o templo, não estão indo para os locais de reunião dos judeus? Não estão ouvindo os rabinos? Por que eles estão ouvindo Jesus? E talvez o que passava na cabeça deles era assim: Jesus só pode estar pregando o que eles querem ouvir. Jesus só pode estar se conformando ao estilo de vida deles, à prática deles. Por isso que eles estão gostando. É esse o contexto. E aí Jesus vai contar
uma história em 3 cenas, é uma só história, o capítulo 15, em 3 cenas, para tratar exatamente desses 2 públicos. De um lado, os pecadores e os publicanos. De outro lado, os religiosos, os escribas, os fariseus. E nesse contexto todo, ele vai mostrar por que ele come com publicanos e pecadores, por que ele se assenta com eles, por que ele está pregando para eles. Ele vai mostrar exatamente a figura do Pai que o enviou e a obra que ele realiza, e por isso que ele está sentado com publicanos e pecadores. Então ele vai contar primeiro a história, não da ovelha perdida. A história não é essa. Ele vai contar a história de um homem, de um pastor que tinha 100 ovelhas, e que de repente perdeu uma delas, que se extraviou, e ele deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu. E quando ele acha, ele traz nos ombros, volta com alegria, faz uma festa, convida a comunidade, e ele se alegra porque recuperou a ovelha perdida. Ele conta a história de uma mulher que perdeu uma dracma, talvez do seu colar de dracmas. Perdeu uma moeda do seu colar. Daquela cultura, as mulheres recebiam como dote um colar bonito, com 10 dracmas, 10 moedas. Era como se fosse a aliança de casamento. E aí aquela mulher, em algum momento, talvez de tanto olhar aquele colar, ela perdeu uma. E aquilo significava dizer que a aliança estava rompida, não tinha mais casamento. A mulher ficou desesperada e procurou, até que encontrou a moeda. E quando encontrou a moeda, ela fez uma festa, convidou as amigas, convidou todo mundo e celebrou, porque achou a moeda perdida. Jesus está dizendo assim: sabe por que eu como com publicanos e pecadores? Porque eu sou esse pastor que se alegra de ver a ovelha perdida restaurada. Eu sou esse pastor que se alegra em ver essa moeda que foi achada, uma moeda que estava perdida e que foi achada. Ele está respondendo os religiosos, ele está respondendo os escribas e fariseus. Só que aí na terceira cena, ele vai aprofundar a coisa. Ele vai agora chamar a atenção para os 3 pontos principais. Ele vai mostrar a figura do Pai, que aqui simboliza Deus e a própria pessoa de Jesus. Ele vai mostrar a figura de um filho, que é tratado aqui como pródigo, mas é esse filho perdido, que realmente está perdido, que está fora, que vive à margem. E quem é esse pródigo? Os publicanos e os pecadores, que estão vivendo à margem da sociedade, que não se conformam à moral, à ética, aos bons costumes, à religiosidade do seu tempo, que são tidos como traidores. Os pecadores estão sendo representados aqui nesse filho ingrato, insensível, irresponsável. Só que a história não para aí. Ele vai falar também de um filho mais velho, que ficou na casa do pai, que aparentemente é o nota 10, que aparentemente é o cara que é todo certinho, que não transgride nada, que é obediente, que é um santo, mas que a história vai colocar para nós que estava tão perdido como o irmão mais novo. E quem é esse irmão mais velho? Os escribas, os fariseus, os religiosos. Ele está dizendo: vocês estão me julgando porque eu estou comendo com publicanos e pecadores, porque eu estou me assentando com eles. Vocês estão me julgando, vocês estão atirando pedra. Pois eu vou explicar por que eu como com publicanos e pecadores. É porque o pai é aquele que tem 2 filhos. Olha como é que a parábola começa.
A parábola não é do filho pródigo. Aqui é onde está o erro, e historicamente que tem levado muita gente a errar. A parábola começa, versículo 11, continuou. Se continuou, é porque tinha algumas coisas antes. É a mesma história, é o mesmo contexto, só que com a cena agora diferente. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. A história não é do filho pródigo. A história é de um pai que tinha 2 filhos. Então, esqueça de que esse texto aqui está falando da história do filho pródigo. Aqui está falando de um pai que tinha 2 filhos. O pai que é Deus, o primeiro filho representando os pecadores e o filho mais velho representando os religiosos. E aí Jesus vai destrinchar essa história. E quando ele chega no final, meus irmãos, como eu disse, os fariseus não estão emocionados não, como a gente fica. Os fariseus estão irados, eles estão olhando e dizendo assim, como assim? Que história é essa? Que mensagem é essa que ele está dizendo? Então é com isso em mente que eu queria chamar a sua atenção para esse texto. E baseado nesse texto, com todo o contexto que eu coloquei, o tema do sermão é os 2 filhos de um pai, cuja essência é amor. Os 2 filhos de um pai, cuja essência é amor. Olha que história maravilhosa. Jesus começa dizendo, certo homem tinha 2 filhos. E aí ele vai chamar a atenção para o filho mais moço, mais jovem. Talvez esses 2 filhos estivessem na fase da adolescência, saindo para a juventude, e esses 2 filhos viviam na fazenda com o pai. Aqui é uma história de um fazendeiro, muito comum naquela época, naquele contexto. Esses filhos trabalhavam com o pai na fazenda. O pai aqui é alguém rico, próspero, que tem uma grande fazenda, uma grande propriedade, muitos empregados, e os 2 filhos trabalham com ele, vivem ali no ambiente daquela fazenda. Aí, de repente, o texto diz de forma quase que inesperada, que o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. O mais moço, de forma irrefletida, irresponsável, totalmente irresponsável, sem nenhum amor ao pai, sem nenhum respeito, sem nenhuma consideração ao pai, ele chega para o pai e diz, pai, eu quero a parte que me cabe na herança. Irmãos, só de sair daqui, os estudiosos dizem que Jesus estava contando não uma história emocionalista para aquele povo, mas uma história absurda para aquele contexto. Sabe por quê? Herança é quando o pai morre. Não é quando o pai está vivo. Infelizmente, hoje nós já estamos vivendo nessa cultura, né? Onde os filhos querem que os pais repartam os seus bens quando ainda está vivo. Já quer um pedaço da casa, já quer o carro, já quer isso, quer aquilo, a empresa. Mas historicamente falando e culturalmente falando, herança é algo que se ganha quando o pai morre. E naquela cultura patriarcal, onde a figura do pai é uma figura extremamente respeitada, o patriarca da família, o que esse jovem está fazendo é algo assim absurdo. O que ele está dizendo é, meu pai, eu não tenho nenhum respeito pelo senhor, eu não tenho mais amor pelo senhor, na verdade eu quero a sua morte, eu quero a minha parte na herança, era bom que o senhor já tivesse morrido.
ele pede a herança com o pai ainda vivo. Aí o pior de tudo, para a história complicar ainda mais. E ele, o pai, lhes repartiu os haveres. Aqui é que a coisa se torna absurda. Por exemplo, eu estava ouvindo um arqueólogo, especialista na cultura judaica e no contexto judaico, ele dizendo assim, que quando se conta essa história para os beduínos, para os pastores, para aquele povo, ainda hoje, eles olham assim e dizem, impossível essa história, impossível. Porque o normal aqui nessa cultura da época, seria quando o filho chegou diante do pai e pediu a parte na herança, o pai iria lhe dar uma surra, a comunidade iria se revoltar contra aquele filho, e o pai jamais lhe daria parte de herança nenhuma, porque ele não tinha ainda, não lhe pertence. Então, quando conta essa história, ele diz assim, impossível, um patriarca jamais faria isso. Mas esse patriarca aqui, a essência dele é amor. O filho pediu, o filho reivindicou e diz que aquele pai lhes repartiu os haveres, os seus bens. Repartiu entre os dois filhos. No contexto histórico-cultural da época, o filho mais velho, ele era dono de 2/3 da herança. A maior parte era dele. Então agora, esse filho mais novo recebeu a parte dele, e toda aquela herança, toda aquela fazenda, todos aqueles bens pertencem agora ao filho mais velho. O pai lhes repartiu os haveres. Só que a lei dizia que enquanto o pai estivesse vivo, ele era o administrador da fazenda. Só quando ele morresse, passava para o filho mais velho 2/3 e para os outros a outra parte. O que é interessante aqui, meus irmãos, é que o pai reparte. Aí o texto diz, os seus bens. Na língua original, a ideia aqui é repartiu a sua vida. Vida. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar o que o texto original e a língua original está querendo dizer? A fazenda, para um patriarca, para alguém daquela época, significava a sua vida, a sua história, o seu legado. Veja alguém do interior. Nós que estamos aqui na capital, a gente não tem muito essa noção. Mas vê alguém que nasceu num sítio, lá no sertão, lá no Seridó, nasceu lá na fazenda que o bisavô, o tataravô, os antepassados, todos viveram ali, e a pessoa nasceu, vive, cuida, herdou aquela herança. Aquilo ali é a vida dela, é a vida. Por isso que quando ela fica velhinha, os filhos querem trazer para a capital, quer levar para outro lugar. Não, ali é a vida dela. Se você tirar dali, você matou. É a vida. Você imagina a dor desse pai? O confronto do filho, eu quero minha parte na herança. A história está condensada, meus irmãos, mas o que aconteceu aqui é que esse homem não tinha dinheiro vivo. Esse homem aqui, o texto mostra que é a fazenda, os bens. Então ele teve que vender os bens. Ele teve que repartir, lotear o terreno e vender e dar a parte daquele filho. A sua vida, a sua história, o seu legado. E aí o texto diz que passados não muitos dias, depois que juntou tudo, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Há duas coisas aqui interessantes. Primeiro, ele recebeu o dinheiro, recebeu a herança, a parte que lhe cabia, ajunta tudo e ele parte para uma terra distante.
Ele não tem amor pelo pai, ele não tem amor pela casa do pai, pela fazenda, ele não está nem aí que a fazenda foi repartida, ele não tem amor à terra, ao povo, ao seu clã. E como ele quer viver uma vida de pecado, alienado do pai, ele não pode ficar perto do pai, ele tem que ir para uma terra distante, longe, que ninguém sabe, que ninguém escuta. Duas coisas podem estar por trás aqui. A primeira é que esse rapaz vai para uma terra distante porque a comunidade ali, no contexto da fazenda do seu pai, estaria revoltada contra ele e poderia até matá-lo. A segunda é que ele foi para uma terra distante exatamente porque ele não queria mais nenhum vínculo, nenhum apego ao pai, às coisas do pai. Aí ele vai viver uma vida dissoluta, irresponsável. Ele dissipa todos os seus bens, ele consome, ele torra tudo. Daí a ideia de pródigo, ele gastou. Ele saiu com muito dinheiro, só que ele é jovem, ele é moço, ele não sabe a luta que o pai teve para conseguir aquilo. Ele não sabe como é que se conquista as coisas. Você sabia que é um dado estatístico isso? Boa parte daqueles que recebem herança, eles destroem a herança, porque ele não sabe como foi construída. Então ele recebeu uma herança do pai, uma herança maravilhosa. Ele não sabe o que o pai sofreu para conquistar, ele destrói. Poucos são os filhos que de fato recebem uma herança e até multiplicam. Geralmente são aqueles filhos que o pai, desde criança, foi mostrando ali o trabalho. Esse aqui saiu, ricão, muito amigo, muito dinheiro, tudo, e ele sai, e ele vai viver dissolutamente. E o texto diz, depois de ter consumido tudo, consumiu tudo, torrou tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. O dinheiro acabou, ele viveu dissolutamente, ele viveu de forma irresponsável, e ele agora vai passar necessidade. Ele não conhecia de câmbio, ele não conhecia de economia, ele não sabia negociar, ele imaginou que o mundo assim, você leva de todo jeito, que o dinheiro não acaba. Aí veio uma fome, veio uma crise, veio um problema sério no país todo, e como ele não sabia administrar, ele vivia dissolutamente, ele perdeu tudo e vai passar necessidade. Deixa eu só abrir aqui um parênteses, quando chegar lá eu vou explicar melhor, mas só abrir um parênteses aqui. O texto diz que ele consumiu tudo, que ele vivia dissolutamente, que ele dissipou todos os seus bens. E não necessariamente significa dizer que ele gastou tudo com prostituta, como o irmão mais velho vai dizer. Quem está dizendo é o irmão mais velho, acusando. A ideia aqui do texto é que ele agiu de forma irresponsável. Ele era moço. Ele não sabia administrar. Pega dinheiro e bota na mão de criança, bota na mão de irresponsável, de gente que não sabe o valor, para você ver o que acontece. Ele sai distribuindo, ele sai comprando tudo que está na frente, e daqui a pouco, acabou. As estatísticas mostram aí que a turma que ganha na Mega Sena aí, que receberam grandes fortunas, a grande maioria estão pobres mais uma vez. Porque saiu gastando, comprando coisa que não tinha futuro nenhum. Ele gastou. E agora, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A história é irônica, meus irmãos. Jesus está sendo irônico com aqueles religiosos, mostrando a questão do pecador. Um judeu, ele tinha o porco como animal imundo. Um judeu não iria cuidar de porco.
E o único emprego que esse camarada conseguiu foi cuidar de porcos. E ele não está comendo comida de porcos, por favor. Porque tem gente que vai pregar esse texto, olha, o filho pródigo estava lá comendo comida de porco, não sei o quê. O texto diz que ele desejava. Desejava. E a comida de porcos aqui, olha, ele desejava fartar-se das alfarrobas. Alfarroba aqui é uma menção a uma espécie de vagem que era moído e se dava para os animais. É a mesma palavra que é usada para o que João come no deserto. João comia o fruto da alfarrobeira. Então, é isso aqui, não é uma lavagem de porco, por favor. É uma espécie de vagem que é usada para triturar e dar para os animais. Ele estava ali cuidando daqueles animais e a fome era tão grande que havia momentos que ele desejava alimentar-se daquilo. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome ou morto de fome. Ele começa a lembrar da casa do pai, dos trabalhadores. Ele não lembra nem dos entes da família, ele está lembrando dos trabalhadores. Os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura. Aquele pai, a essência dele era amor. Ele era um patrão cujos empregados não passavam fome. O empregado tinha pão com fartura. Eu já ouvi tantas histórias. Tem rico que coloca uma empregada em casa, rico. E a empregada não pode comer nada que tem na geladeira. Miserável. Porque quando chega em casa fica contando as coisas que tem na geladeira para ver se a empregada comeu alguma coisa. Aqui não, aqui tinha pão com fartura para os empregados, não era miserável. Aí o texto diz que ele caiu em si. Caiu em si aqui não é arrependimento não, meu irmão. Caiu em si aqui é quando você diz assim, olha o que é que eu fiz aqui. Eu estou aqui agora cuidando de porco, desejando me alimentar, e lá na casa do meu pai tem pão com fartura. É uma reflexão. Aí ele começa a pensar, a refletir, e diz assim, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Como eu disse, dava para pregar uma série. E o horário aqui já avançou. Mas olha o que o texto diz. Ele pensa, ele refletiu, ele caiu em si, ele disse, os trabalhadores de meu pai são tratados com dignidade. Tem pão com fartura. E eu estou aqui sendo tratado de forma indigna, desumana. Eu vou me levantar e vou lá onde está o meu pai. Ele chama de pai. Mas ele conhecia muito bem as leis, os costumes daquela terra, daquele povo. Ele sabe que ele não tem mais nenhum direito àquela fazenda. Ele sabe que ele não tem nada mais a exigir do seu pai. Ele já recebeu a sua parte. Ele diz, eu vou lá, vou correr o risco de ir lá. E eu quero que ele me receba não mais como um filho, porque para a cultura ele estava morto. Ele estava perdido, alienado. Eu quero que ele me receba apenas como um dos seus trabalhadores. E a palavra que ele usa aqui para trabalhador, não é o trabalhador fixo, é o trabalhador temporário. É o diarista, o jornaleiro. Ele diz, se ele me receber pelo menos como alguém que presta um serviço, uma diária, eu já vou estar muito feliz, porque lá tem pão. E levantando-se foi para seu pai. Ele pensou, refletiu, viu as consequências, o perigo, o risco, mas ele foi para seu pai. Aí a história começa a tomar outro rumo. Levantando-se, ele foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Ele vinha longe. Não sabemos a distância. E é uma história, é uma ilustração. E seu pai o avistou. Aquele pai todos os dias olhava para aquele caminho.
Aquele pai, veja que coisa interessante, meus irmãos, infelizmente eu não tenho como aprofundar, mas veja que coisa maravilhosa, aquele pai em nenhum momento foi ao encontro do filho, foi atrás do filho, não foi. Aquele pai poderia ter amarrado o filho dentro de casa, ter feito qualquer coisa para aquele filho não sair, não ter dado dinheiro, e mesmo assim, quando deu o dinheiro que o filho foi embora, que ele sabia a notícia que o filho estava passando necessidade, ele poderia ter ido atrás. Ele não foi, porque ele conhecia seu filho, ele sabia que o filho ia voltar. Mas o seu coração batia forte todos os dias, olhando para aquela estrada. Será que é hoje que ele volta? Será que é hoje? E um dia ele está olhando e vem uma silhueta ali aparecendo ao longe, e ele viu, e olha como é que diz o texto, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido, sentiu a dor, se colocou no lugar dele, compaixão, sofrer com, se colocou no lugar dele, correndo, o abraçou e o beijou. Se você vê alguém hoje importante correndo no meio da rua, você não fica assombrado, não? Já pensou se você visse o pastor de paletó e gravata correndo? Ou um juiz, um senhor? Naquela cultura, os homens de respeito não corriam em público, não podia correr. Mas aquele pai não está nem aí com o protocolo social, com as convenções sociais, que se dane o que vão falar de mim, é meu filho que está vindo ali, eu vou correr ao encontro dele. Eles usavam aquelas túnicas, então aquele pai levantou a túnica aqui e saiu correndo ao encontro do filho. E o texto diz que ele abraçou e beijou, o filho está vindo de viagem, cheio de areia, sujo, mal cheiroso, e o pai abraça e beija. Ele não disse assim, vai tomar um banho, vai sair jeito. Não, ele abraçou e beijou, demonstrando o seu amor. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele falou que tinha ensaiado. O pai nem deu bola para o que ele estava dizendo, interrompeu a fala no meio e diz assim, o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a alegrar-se. Ele nem deixou que o filho completasse a frase, que o filho dissesse, olha, eu quero ser apenas um empregado, um diarista, alguém que vai prestar um serviço. O filho estava falando e ele chamou os empregados, olha, vem cá, prepara aí o novilho, prepara a festa, traga o anel, traga a roupa, traga a sandália. A melhor roupa era a roupa do dono da fazenda, era a roupa dele que ele está dando para o filho. O anel era o anel dele, que ele assinava as documentações e selava. Sandália nos pés, porque só quem usava sandália eram os filhos dos ricos, os escravos não usavam sandália. Ele não está recebendo um escravo, um empregado, ele está recebendo um filho, e filho tem que ter sandália nos pés. E esse pai está quebrando todo o protocolo jurídico, social, a lei, a cultura da época, do povo, tudo. Ele não podia fazer isso, mas ele disse, se dane. Eu estou recebendo o meu filho de volta, e eu, contrariando toda a cultura, toda a lei, tudo aquilo que os homens pensam, eu estou dando a ele sandália, roupa, anel, e ainda vou fazer uma festa para celebrar a volta dele. E manda matar o novilho cevado. O novilho cevado era só para uma ocasião especial. Naquela época, assim como hoje, não se comia carne todo dia. Era frango mesmo, outra coisa. Mas o pai disse assim, pega o novilho cevado aí e mata. Vai ter um churrasco aqui. Chama os tocadores, chama a comunidade. E vamos nos regozijar. Você começa a entender agora Jesus falando dos publicanos e pecadores? Você começa a ver que o foco de Lucas 15 é a festa, é o banquete, a comemoração.
Nós poderíamos dar como título de um sermão que cubra todo esse capítulo, o banquete do Pai, a festa do Pai. É festa. O pastor fez uma festa porque recuperou a ovelha. A mulher fez uma festa porque recuperou a dracma. O pai está fazendo uma festa de arrombo, uma festa realmente pomposa, porque está recebendo o filho. O que Jesus está dizendo é: escribas e fariseus hipócritas, sabe por que eu estou fazendo festa aqui com publicano, com meretrizes, com pecadores? Porque o meu Pai, Ele celebra toda vez que um pecador se arrepende. Por isso que eu estou sentado à mesa com eles. Jesus está simplesmente com essa história explicando e justificando por que Ele está à mesa com publicanos e pecadores. É aquele pai que senta à mesa com um filho pecador, miserável, que não merecia estar ali, mas o pai sentou com ele e fez uma festa. Aí, para concluir, meus irmãos, a história toma outro rumo. E que a gente esquece. E aí perde a lição, e perde o ponto principal da história que Jesus está contando aqui. Porque se, nesse relato do filho mais novo, ele está falando dos pecadores, dos publicanos que estão perdidos, e que uma vez achados, uma vez recuperados, o pai festeja, agora ele vai falar do filho mais velho, o outro lado da moeda, que representa os escribas, os fariseus. O filho mais moço, o que está fora. Não necessariamente o desviado, mas o mundo aí, o povo aí de fora. Que são filhos de Deus no sentido de criaturas, foram criados por Deus. Deus tem filhos porque Ele criou. Deus tem o Filho que Ele gerou eternamente, que é Jesus Cristo, e os filhos que são adotados em Cristo, que somos nós. Então, aqueles lá do mundão, está representado aqui no filho mais moço. E, é claro, aqueles também que se afastam da casa de Deus, que estão fora. Mas o que eu quero que você entenda é que esse texto aqui não está explicitamente falando pura e simplesmente de um crente que se desviou. Está falando de alguém que não tem mais prazer em Deus, ou nunca quis saber de Deus. O mais velho representa os religiosos. E aqui, meus irmãos, é até dar graças a Deus pelo tempo, mas aqui significa, sabe com quem? Sabe o que esse irmão mais velho está mais próximo? De mim e você que estamos aqui nesta manhã. O mais jovem, talvez ele esteja mais próximo, ou simbolize aqueles que estão lá no mundão agora, que precisam ser alcançados, que precisam cair em si, que precisam do abraço do Pai, da compaixão do Pai e da restauração. O mais velho é aquele que ficou na fazenda, que para todo mundo ele ama o Pai, as coisas do Pai, ele é perfeito, ele é obediente, ele é santo, ele é justo, ele faz tudo direitinho, ele cumpre todas as ordens, ele não transgride nada, ele é tão bonzinho que ele nunca nem gastou as coisas do Pai, ele está ali só para administrar e trabalhar. Mas a ironia da história é que ele estava tão perdido como o filho mais jovem. Sabe por quê? Porque o coração dele não era um coração que amava o Pai, o coração dele era o coração que amava as coisas do Pai, a fazenda. Assim como o mais moço pediu a sua parte na herança e foi embora, aquele filho mais velho ficou, porque agora ele sabe que aquilo ali é dele. É dele. E ele está só esperando o pai morrer, porque ele não tem prazer no Pai, ele tem prazer nas coisas do Pai. E aqui a coisa já começa a apertar para nós, porque a pergunta é: por que você vem à igreja, meu irmão? Por que você dá dízimo e oferta? Por que você canta? Por que você é pastor? Por que você abre mão do pecado na sua vida? Por que você está vivendo na casa do Pai diuturnamente, não está no mundão? É por quê? É por quê? É porque você ama a Deus acima de todas as coisas?
É isso mesmo? É porque você ama de fato ao Pai? Você tem amor pelo Pai? Será? Ou é porque você ama as coisas do Pai, as bênçãos do Pai? Sabe por que muita mulher está na igreja? Por causa do casamento dela. E ela arrasta o marido quase que pela orelha para a igreja, porque ela sabe que se o miserável for lá para fora, ele vai fazer o que não presta. Ele nunca se converteu. Ele não é um canáriozinho de Jesus, não. Ele é um urubu que o pastor deu um banho assim de água oxigenada, ele ficou lourinho, mas não é crente, não. Mas a mulher está ali por causa dele. Ó, pastor, estou na igreja por causa do meu marido. Meu marido. Minha família, meus filhos. Estou na igreja porque Deus vai abrir uma porta de emprego. Porque Deus vai fazer isso. Durante muitos anos eu ouvi na igreja. Eu estou na igreja desde criança. Estou indo para o culto buscar a minha bênção. Opa! Você está indo para o culto buscar a sua bênção? Quando você deveria ir para o culto por causa do abençoador e não das bênçãos? Você deveria estar na igreja por causa do amor a Deus e não por aquilo que Deus lhe dá, por aquilo que Deus faz. É esse filho mais velho. E aí o que acontece aqui, meus irmãos, caminhando para a conclusão? É que esse filho mais velho é o religioso, é o escriba, é o fariseu, é gente que conhece a Bíblia, é gente que sabe se comportar direitinho, é gente que cumpre as regras, é gente que está ali na engrenagem da religião, da igreja, que sabe agir muito bem, mas que não tem coração feliz ali. Não tem festa, não tem alegria, não tem prazer em Deus. Isso é perigoso, meu irmão. Porque cada dia que passa, se você não tiver cuidado, você vai se tornando um religioso rabugento, sem alegria, sem prazer, sem vigor. Vem para o culto porque tem que dar satisfação mesmo. Vem para o culto porque, afinal de contas, vão falar de mim. Vem para o culto porque eu sou liderança de uma sociedade, tenho que estar lá. Mas não é mais por prazer, não serve por prazer, não tem alegria, não tem regozijo na presença de Deus. Vem para o culto e fica olhando as coisas, está distante, está longe. Está na fazenda, mas não desfruta da fazenda. É o trabalhador da fazenda. É da junta diaconal, é presidente da SAF, é vice do conselho, é secretário disso, secretário daquilo outro, está trabalhando na fazenda do pai, mas não tem prazer não, não tem alegria não, não tem brilho nos olhos mais não, é só problema, é só rancor, é só coisa ruim. E sabe qual é a grande crise do irmão mais velho, do religioso? Olha aqui o texto para a gente concluir. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. A igreja em festa, comemorando aniversário, congresso proclamai, a SAF bombando, a coisa acontecendo e a pessoa está distante, com raiva do pastor, com raiva não sei de quê, mas um dia ele inventou de vir, aí a igreja está feliz, o congresso acontecendo, Deus abençoando, gente chegando. O que é isso? Que festa é essa? Porque na cabeça dele a fazenda tem que estar triste. Quanto mais triste, melhor. E quanto mais gente sair, melhor. Quer uma coisa interessante aqui no texto? Todos os comentaristas que eu li dizem o seguinte: esse filho aqui, ele deveria ter aconselhado o seu irmão. Ele não é o mais velho? Ele deveria ter aconselhado o seu irmão. Ele deveria ter ido em busca do seu irmão. Ele deveria ter feito de tudo para que o seu irmão não saísse dali. Eles são filhos. Mas você notou um silêncio aqui do filho mais velho em todo esse processo? Sabe por quê? Porque para ele era bom mesmo que esse miserável fosse embora. Ele não vai tomar meu cargo, ele não vai tomar a minha liderança. Esse miserável caiu em pecado
eu quero que ele agora fique aí até o final, que ele se lasque, porque ele estando aí, eu vou crescer, eu vou desenvolver, e ele fique lá. É essa a mentalidade, meu irmão. Aí ele não faz nada, deixa ele ir embora, deixa aí, porque aí fica só o nosso grupinho. Quando ele foi informado, o cara disse, olha, veio teu irmão, criado, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Não queria entrar. Sabe por que ele se indignou? Porque agora a fazenda é dele. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos. Em 5 minutos eu termino, mas, por favor, nós estamos chegando aqui ao clímax da história. Lembra? O filho mais novo tinha 1/3. O mais velho tinha 2/3 da herança. O pai deu a parte do filho mais novo e ele foi embora e gastou tudo. Ele está voltando. Aí o pai recebe ele não como empregado, recebe ele como filho. Lhe deu o anel, lhe deu a roupa, lhe deu a sandália, fez a festa. Reintroduziu ele à fazenda, à casa, contrariando tudo e todos. O que está acontecendo agora? Esse rapaz agora ele tem os mesmos direitos que o filho mais velho, porque agora ele volta a ter uma parte na herança, e ele vai agora ter 2/3 como esse filho teve, porque um ele já recebeu, e se o pai morrer ele vai receber mais 1/3, e o outro que receberia 2/3 ficou igual. Ficou igual. Aí ele está dizendo, o quê? Meu pai está igualando esse pecador miserável a mim? E outra coisa, ainda vai dar para ele os bens que agora são meus, que é meu direito? Jamais. E sabe de uma coisa? Eu não gosto mesmo do meu pai. Eu não vou nem entrar nessa festa, não quero nem saber dessa festa. Se indignou. Está todo mundo feliz com a volta do irmão mais novo. O pai está feliz, a fazenda está feliz. E ele está indignado. Porque aquele que vai agora ser recebido, que foi recebido, que está na maior cara de pau na festa, está no culto, está celebrando, está louvando, ele agora foi igualado ao filho mais velho. Indignou. Irmão, muitas vezes eu paro para pensar sobre isso, e como eu disse, eu nasci na igreja. E eu tenho responsabilidade do que eu estou dizendo aqui, e não me preocupo com as consequências. Mas o que tem de gente indignada nas igrejas, quando um pecador é restaurado, não é brincadeira. Gente que se revolta, gente que sai da igreja, gente que diz, o quê? Fulano que pisou na bola, que pecou, que fez isso, tem que ser disciplinado 1 ano, 2, 3, tem que ficar no banco. Se indigna. Eu pergunto para você, onde é que a Bíblia diz e estabelece tempo de disciplina? Mostre na Bíblia aí para mim. 1 ano, 2, 3, mostra aí. Mostre quanto tempo Pedro foi disciplinado. Pedro traiu Jesus, negou Jesus. Poucos dias depois, Jesus encontrou com ele na praia e disse, Pedro, tu me amas? E quando faz aquelas 3 perguntas, ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você vai voltar ao pastorado. Pedro, você caiu, mas eu quero saber se você está arrependido. Se você me ama de verdade, volta a pastorear as minhas ovelhas. Se Pedro fosse pastor presbiteriano, jamais se diria isso para ele. Pelo contrário. Por quê? O irmão mais velho não aguenta ver a restauração do novo. Não quis entrar na festa. Não quis participar da festa. Aí o pai vai ao encontro dele. Assim como o pai foi ao encontro do filho pródigo, do filho que gastou tudo, do filho miserável, e abraçou e beijou, agora o pai vai ao encontro desse aqui,
e diz que o pai saiu lá fora. Irmãos, veja a vergonha desse pai. Naquela cultura, ele é o líder, ele é a autoridade, ele é o rei. Ele não tinha que estar dando explicação para filho, para buscar filho, nada disso. Mas ele vai, e ele chega lá e diz, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tanto tempo que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito. Olha, acusando o pai, o crente que acusa Deus. Nem sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, ele não diz nem que é irmão dele, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Você não tem noção não, meu filho, que tudo que é meu é teu. Quer dizer que você está trabalhando até agora com outros motivos, com outras motivações. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu concluo dizendo para você o seguinte: se você prestou bem atenção na história, a história não tem um fim para o irmão mais velho. Prestou atenção? A gente não sabe se ele entrou na festa, se ele foi embora. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Jesus parou aqui. E parou para que eu e você reflita. O pecador é chamado ao arrependimento. Nós que somos, muitas vezes, os irmãos mais velhos, nós somos chamados a entrar na festa do Pai, que celebra o arrependimento e a conversão de um pecador miserável. A questão é, nós entramos ou não entramos na festa? Nós vamos nos alegrar com aqueles que estão sendo restaurados, ou nós vamos ficar indignados, sair da igreja, não querer saber do Pai, chutar o pau da barraca, porque a gente se acha bom demais, justo demais, a ponto de olhar para o outro e dizer, não, esse aí não é meu irmão não, esse adúltero aí, esse pecador aí, esse miserável que abandonou a igreja, depois que a igreja fez tudo por ele, esse aí, e agora voltou e a igreja está recebendo e está dando todo espaço para ele, esse aí não. Então, se receber, eu estou fora. Cuidado, meu irmão, para você não ser o irmão mais velho dessa parábola. Cuidado. Mas a última coisa que eu quero dizer é que coisa maravilhosa, porque nós também temos um irmão mais velho. Esse irmão mais velho chama-se Jesus, que o apóstolo Paulo coloca como o irmão mais velho. Que diferente daquele ali, sabe o que ele fez? Ele abriu mão da sua riqueza, da sua glória, desceu para que eu e você estivéssemos na festa. Ele não se importou de repartir a herança dele conosco. Esse aqui está se importando. Nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, não. Tudo era dele. Tudo é dele. Mas ele diz, eu reparto com você. Você também agora é filho de Deus em Cristo Jesus. Você se tornou filho por adoção. Você não merecia, eu não merecia. Mas em Cristo nós nos tornamos filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. E aí nós devemos celebrar a cada dia, a cada momento. Dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu não passo de um pecador miserável, de um publicano, de uma meretriz, de alguém do lixo. Mas o Senhor me deu dignidade, me colocou na sua casa. E o meu irmão mais velho, Jesus, não tem problema de repartir comigo a herança. Quando a gente entende isso, meu irmão, quando a gente entende isso, minha irmã,
Não precisa pastor estar chamando você para o culto, não. Você vem com alegria. Não precisa ninguém estar insistindo com você para trabalhar na fazenda, não. Você trabalha com alegria. Não precisa ninguém estar tentando agradar, fazer isso, fazer aquilo, para manter o irmãozinho mais velho na igreja. Nada. Quando a gente entende que nós estávamos perdidos e fomos achados, nós vamos celebrar. Guarde isso no seu coração, meu irmão. No dia que a igreja não estiver sendo mais um ambiente de festa para você, se pergunte, será que eu estou realmente num ambiente onde o Deus verdadeiro está sendo adorado? Será que eu estou bem espiritualmente? Se não é festa na sua vida, meu irmão, se está sendo peso, tem alguma coisa errada. Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos pedir a bênção de Deus sobre nossa vida.